Olá para todos que estão nos assistindo a mais esse Momento Inclusão com o Professor Duda. Hoje nós temos aqui no estúdio do Professor Duda um convidado especial. Isso mesmo, nós estamos aqui com Júlio César de Souza. O próprio Júlio, Beethoven brasileiro, e o responsável também pelo livro Lançamento Jogadas da Vida e o Beethoven brasileiro. Olha que maravilha, aqui ó, esse que foi lançamento aí no último mês de outubro. Tudo bem com você, Júlio? Como é que está você, Júlio? Tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês, aqui ó, com a camisa do Instituto. Saberia, agora é meu também, participo dele. É claro. Eu vou falar uma coisa, o Júlio está aqui, eu vou falar lentamente para que ele possa ler os meus lábios. O Júlio está aqui porque nós acabamos de ter uma reunião, certo, Júlio? É. Acabamos de ter uma reunião preparando para o Música Inclusiva 2025. Uma temporada fantástica, e o Júlio veio trazer para nós uma riqueza muito grande que nós vamos aplicar, porque o Júlio, como sempre, uma pessoa que toca há mais de 10 anos, completamente surdo, ele veio trazer experiências internacionais, a exemplo da Alemanha, de estar interagindo mais com os ouvintes surdos. Mas isso eu não vou contar, isso vocês vão ver lá nas apresentações. Mas fora isso, Júlio, é um prazer estar aqui com você. Eu queria que você contasse um pouquinho, Júlio, porque exatamente quando você tem a sua obra Jogadas para a Vida, que ela tem 3 momentos específicos, eu queria que você explicasse para as pessoas o primeiro momento, o segundo ato e o terceiro. O que representou para você na sua evolução como ser humano? Primeiro eu gostaria de falar essa abertura que você fez do nosso projeto, nós conseguimos realizar em 2024 e obviamente a intenção é a gente conseguiu perceber e estamos discutindo o que a gente pode melhorar para 2025. E eu acho que a adesão de você, pessoa com deficiência, nós estamos fazendo isso para todos, obviamente. Mas a base, a estrutura do conceito, tanto já chama música inclusiva, é para que possamos trazer a pessoa com deficiência para o teatro. Vocês que nunca tiveram a oportunidade, para vocês virem. Então nós contamos também com a vontade de vocês. Vocês precisam aproveitar, sair de casa, participar. Nós estamos procurando colocar todas as facilidades no ar e fazer umas coisas focadas na pessoa com deficiência para que realmente você participe. Então contamos com que você venha prestigiar, afinal pela primeira vez vocês estão tendo essa oportunidade. E para que as pessoas cada vez pela primeira vez no mundo, né, Júlio? No mundo. O Júlio é uma pessoa que viajou muito. Eu morei 5 anos na Europa, e eu já amava música. E eu viajava muito para jogar, e eu aproveitava para ver óperas, recitais, sarais, concertos, sinfonias no mundo todo. Isso não existe, gente. O que nós estamos fazendo para vocês, simplesmente não existe. É a primeira vez que a gente está fazendo isso. Então, nós precisamos que vocês também façam adesão desse projeto, que vocês participem, que vocês aproveitem isso que nós estamos fazendo, para que a sociedade, de uma forma geral, ela tenha interesse em criar cada vez mais coisas para vocês mesmo. Não, e uma coisa, o Júlio estava discutindo experiências que a gente vai começar a realizar. Experiências com a participação. O Júlio fala uma coisa muito interessante, eu vou falar olhando para ele, para que ele leia meu lábio. O Júlio fala uma coisa interessante, é para todos, mas preferencialmente nós estamos levando, porque orquestra e sinfônica, espetáculos e sinfônica tem muitos por aí.
só que com experiências, com o público, audiodescrição, com libras. Não é acessibilidade, nós estamos comprometidos com a inclusão. Inclusive vamos fazer experiências inclusivas com música nos próximos eventos. O Júlio e eu estamos discutindo exatamente isso, né, Júlio? Para que a gente possa realmente fazer com que você também tenha experiência. E eu não vou falar mais, senão dou spoiler, né? Mas você vai ver os próximos Música Inclusiva, como vai estar desenvolvido. E o que o Júlio falou, se você não tiver presente, não vai adiantar nada. Não, para você ter uma ideia, evento, shows ou outros eventos acessíveis, tem vários por aí. Acessível. Coloca um teatro de Libras, coloca uma audiodescrição e o surdo, o cego, o cadeirante pode participar. Mas a base do nosso trabalho é inclusivo. Inclusivo é que, por exemplo, de todas as músicas que tocamos, somente mestres que tiveram deficiência, a composição, ou seja, a estrutura do música inclusiva já é inclusivo de fato. Não é uma coisa só de nome para criar um marketing, é uma realidade. E eu fiz questão de criar a estrutura desse projeto, depois veio o Rodrigo, o que é o Maestro, depois agora vem o Rodrigo, nós estamos, e hoje cada um vem melhorando a participação agora do Rodolfo junto com o Instituto Humanos, de buscar, por exemplo, músicos com deficiência e criar uma orquestra de músicos com deficiência. Instrumentos. Sem dúvida, cada vez. Estamos buscando instrumentos também, as tecnologias assistivas para os instrumentos. Ou seja, é um trabalho que começou agora 8, 9, 22 e 23 de outubro, mas ele vai continuar. Ele vai continuar porque vem as aulas, vem as palestras, é o que eu falei, músico está cheio, músico profissional. O que estamos buscando é profissionalizar, gerar emprego, dar qualidade de vida para esses músicos, não só para eles, como para os funcionários, para a comunidade surda, para a comunidade cega, para que todos possam ter acesso à música erudita, música clássica com qualidade, né, Júlio? Mas conta um pouquinho da sua obra, Jogadas pela Vida. Olha aqui, ó. O Júlio interpretou. Quem não teve oportunidade nesses 4 dias, conta que esses 3 momentos fantásticos da sua obra e o que mudou na sua vida como ser humano. Quando o meu primeiro concerto ficou pronto, o maestro Rodrigo Vita, que é o meu mentor, ele que fez, inclusive, o arranjo da orquestra, ele que me preparou como músico para que eu pudesse ter condições de apresentar esse meu concerto. Ele me disse como que vai se chamar o concerto. E eu quis tocar para perceber quais as emoções que essa música que eu tinha composto elas passavam, esses 3 movimentos do meu concerto, para poder dar o nome adequado. E foi quando eu fiquei assombrado com isso, porque eu percebi, por exemplo, o primeiro movimento, ele começa com sons muito graves, desesperadores, ele dá um passo de desespero, agonia. Vocês estão ouvindo aí, ó, se vocês estão ouvindo. Passa muita aflição. E eu percebi que foi o momento que o médico disse para minha mãe que ela deveria abortar quando ela estava grávida. Ela estava grávida de mim, pois ela não tinha cálcio no organismo para formar os ossos da criança. E o médico disse que ela tinha que fazer o aborto. Presta atenção, hein? Teria que fazer o aborto. Então isso é muito importante. Para o próximo Até Música Inclusiva, estou entrevistando alguém que, não deveria estar aqui. Então estou entrevistando alguém que não deveria estar aqui. Se não fosse a coragem da minha mãe, se não fosse o amor da minha mãe, realmente eu não teria a oportunidade de estar aqui, de ter criado... A gente não teria nada dessa entrevista, talvez nem existisse música inclusiva também, não existisse a importância que a gente tem de lutar contra isso, né? Porque é uma oportunidade de vida, e que essa vida agora, pelo que eu faço, estou deixando meu legado. Exatamente. São 2 livros. 2 livros jogadas. São 2 concertos eruditos. 2 livros ainda, né? E Beethoven brasileiro. A gente compra um desses livros, Júlio? Compramos aonde esses livros?
Os 2 livros nós compramos aonde? Podemos comprar onde? O livro pode ser pelo meu site, através do Instituto, nós podemos trazer uma parceria. Vamos fazer uma parceria agora, a gente vai colocar um link lá para você comprar esses livros. Mesmo que você for de outra cidade, outro estado, a gente envia para você, eu envio muito livro pelo correio, né? E é uma história maravilhosa que fala de futebol, de música, de espiritualidade, com certeza você vai amar. Mas enfim, voltando pro que significa a história do conceito. Isso é importante. E aí, eu chego no momento do aborto, no hospital, dentro do hospital. A minha mãe desceu da maca e falou pro médico, não vou mais abortar. Mas o médico falou, mas vai nascer quase morto, não vai ter ossos, tudo. A minha mãe era muito religiosa. E nesses 15 dias que o médico disse que marcou o aborto, foi um sofrimento muito grande para ela. Foi exatamente isso que quer dizer aquele som da música desesperador, o desespero, a reclusão emocional da minha mãe para saber se ela deveria ou não. E chega na hora, ela resolveu não fazer. E resolveram fazer um tratamento à base de cálcio. Sim. E eu coloquei esse trecho como uma introdução e dei o nome O Direito de Nascer. O Direito de Nascer. Presta bem atenção nisso, tá? Aí, entramos no primeiro movimento. Já é o primeiro movimento, A introdução ao primeiro movimento. E aí entramos no primeiro movimento, propriamente dito. Uma música singela, completamente oposta à introdução. Delicada, singela, uma coisa angelical. Que até então foi uma vitória, né? E eu identifiquei aquilo, falei, nossa, foi o momento que eu nasci com saúde. Já livre dos meus pais e aquela coisa. E aí a música se torna então uma valsa. E eu percebi ali que a minha infância feliz com a família, o meu crescimento, o meu amor pelo futebol, quando eu descobri o futebol na Copa de 70, que eu fiquei encantado com aquela seleção, e disse a meu pai que seria jogador, a minha entrada no Corinthians, o bicampeonato paulista pela democracia. Democracia corintiana, época das diretas já, ao lado do Dr. Sócrates, lá nos palanques políticos, né? Direta já, eu estava lá na PUC, jornalismo, participando com Osmar Santos, lá nos palanques, aquela loucura toda, o movimento político brasileiro. Aquele crescimento todo, né? E ao primeiro movimento, então, eu dei o nome Glórias e Vitórias. Glórias e Vitórias. Pronto. O auge da vida, tudo maravilhoso. Conta toda essa parte gloriosa. Só que conta uma coisa, enquanto todo mundo ia jogar carta, cacheta lá, ia passear, se divertir, você ficava vendo música? Que história é essa? Na verdade, essa coisa da música foi engraçada, porque o meu pai foi um grande artista plástico. E ele amava a cultura, ele amava, né? Quando eu tinha 5, 6 anos, ele tinha aquele eletrônica, aqueles móveis, o disco de vinil, né? E ele colocava para mim, com 5 anos, Concerto de Aranjuez, Bolero de Ravel, As 4 Estações de Vivaldi, O Lago do Cisne. E eu fui, de 5, 6 anos, já fui aprendendo música erudita, como se constrói, já fui gostando, já fui criando uma memória musical. Isso é importante. Já fui desenvolvendo a habilidade musical no meu cérebro. E quando eu fiz 7 anos, a minha mãe me deu meu primeiro violão. E eu aprendi a tocar. É o que eu sempre digo. Eu falo assim, Júlio, você é um gênio. Eu falo, não sou gênio, sou uma pessoa comum. Sim. Igual a qualquer outra pessoa. Talvez o que eu tive foi, o grande segredo que eu digo às pessoas, é o desenvolvimento de habilidades. Quanto mais habilidades você desenvolver na sua vida, mais perto você vai estar de realizar o teu sonho. E a habilidade é persistência, cai, levanta, insiste, cai, levanta, insiste de novo. Nós temos, Rodrigo, 9 tipos de inteligência emocional. Quanto mais nós desenvolvemos essas 9 habilidades, mais aptos nós vamos estar a realizar qualquer coisa. Então, você vê, eu jamais imaginaria com 7 anos ser músico.
E eu tocava porque eu amei música, amava violão. E nós tínhamos mestres, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto, Galbi Peixoto, Elis Regina, tem mais. Eu tocava esses caras, eu aprendi com os melhores. E fui tocando. Aí quando eu comecei a jogar futebol era meu foco, eu queria ser jogador. Quando eu estava na concentração, ô Júlio, nós vamos começar a jogar cacheta. Você não vai ver? Não, vou ficar no meu quarto. Ficar lendo e tocando violão. E depois assistindo concertos. Passei a vida lendo e tocando violão. As pessoas falam assim, mas você é um gênio, escreveu 2 livros, aprendeu piano e fez 2 concertos sem escutar. Eu não sou gênio. Eu passei a vida lendo. Eu desenvolvi a habilidade, eu aprendi a característica de vários artistas do Deixado. Uma coisa. Quem escreveu o livro foi você, não foi jornalista não, né? Não entendi. Não foi jornalista que escreveu, foi você. Presta atenção. Um jornalista me disse uma vez. Aliás, não foi jornalista, foi o pai do jornalista. Não foi nem o jornalista, o pai, presta atenção, olha aqui. Osmar Santos. Famoso Osmar Santos. Osmar Santos me disse, ô Júlio, eu fiz uma pesquisa e eu sou do meio esportivo, e eu posso dizer para você o seguinte: você foi o único jogador no Brasil, talvez até fora, mas aí eu já não tenho conhecimento para dizer, mas com certeza no Brasil você foi o único jogador de futebol que escreveu o seu próprio livro. Os outros foram todos dados pelo jornalista. Exatamente. Porque eu aprendi, eu li a vida toda, eu assimilei a característica de vários escritores que eu gostava, que eu lia, e quando eu tenho uma história, então conto o passado, depois vai para o futuro, depois aquele jogo, aquela característica de cada um, você na realidade você consegue usar aquilo, isso para mim facilitou muito, isso é um livro muito bonito. É a memória da leitura, a memória auditiva, a memória da leitura. Exatamente. Agora vamos para o segundo movimento. Aí o Júlio, a carreira ficou surdo, começou a surdo. O segundo movimento, eu comecei a tocar para perceber as emoções, e eu vejo uma música completamente melancólica, triste, dá vontade de chorar. Vocês estão acompanhando aí, o pessoal está ouvindo, presta atenção na música, vocês estão ouvindo? A música triste e melancólica, o que significa isso? Aí eu pensei, falei, nossa, foi o momento que eu perdi a audição, a minha tristeza. A glória e a perda da audição. De ter perdido a audição. Aí. Foi por excesso de cálcio? Oi? Excesso de cálcio no corpo? Sim, na realidade eu comecei a perder a audição porque o tratamento que a minha mãe fez lá na minha gestação, para eu poder nascer, claro, ele calcificou demais o meu organismo. Então, eu não tenho um problema no ouvido. Eu tenho o meu organismo calcificou demais por causa do tratamento, endurece os ossos do ouvido médio, estribo, bigode e martelo. Olha. A doença se chama otosclerose, é uma doença bem comum em pessoas de mais idade, vai calcificando. Mas para você aconteceu com 30 anos. Então, mas essas pessoas, elas perdem 5 decibéis a cada 5, 10 anos. Você então, perdeu de uma vez só. Essa galinha com 82 anos lá, o aparelho no ouvido está ouvindo tudo. O meu eu perdi 100 decibéis em 6 meses. 100 decibéis, ou seja, ficou surdo em 6 meses. 100 meses. E você colocou o aparelho? Não, o aparelho supre até 59. Entendi. Então não adiantava ter aparelho. Isso. Então eu cheguei a usar no início, foi o processo. Tá. E usava no começo, eu via tudo. Me falaram que calcificou o aparelho também? Oi? Calcificou o aparelho no ouvido? Não. Mas eu tô falando, eu tô surdo há 32 anos. 32 anos. Nos primeiros 3, 4 meses, o aparelho ajudava, depois disso. O aparelho não supre mais a deficiência. Eu tirei, porque aquilo inflamava o ouvido. Eu tirei porque não resolvia mais. Então, aí você começa a fazer leitura labial, começa a desenvolver novas habilidades. Visão periférica, aproveitamento da visão periférica. Você já tudo que se mexe aqui do lado nós temos 180 graus de visão, né? Quantos graus você enxerga mais ou menos? Uns 240, 250 você enxerga mais, né?
Talvez até um pouquinho, mas sim, pode Uma ser. coisa Sim, séria, tá, que eu vou falar, que eu gostaria que você falasse. Olha, pessoal, carro elétrico não está fazendo barulho, carro elétrico. Não faz barulho. Se não tomar cuidado, você vai ser atropelado, porque a pessoa convencional não tem uma visão periférica apurada. Se você não tomar cuidado, é o pessoal fabricante de veículo, toma cuidado, tem de pôr um barulhinho, porque se não colocar, é que vai ficar todo mundo surdo andando na rua. O que vai ter de atropelamento é uma dica que o professor Duda está dando com o Júlio, que acabou de falar de uma coisa importante, visão periférica. E a pessoa que escuta não desenvolve, ela acredita na visão, ela acredita só na visão, então ela acha que escuta e compensa. Carro elétrico vem devagarinho e pronto, te pega. Mas vamos lá. E aí? Aí aquela obra tensa que você teve, que foi o segundo movimento. O segundo movimento, aí ele começa a ficar desesperador. O que eu vou fazer? Fica desesperado, aquela coisa que dá muita aflição. Estou perdido, o que eu faço? Foi um momento que eu fui para vários médicos procurar cura disso. O meu desespero em voltar a ouvir. E aí eu encontrei um médico que me falou: Júlio, o que você tem é isso, mas isso é fácil. Nós vamos operar, nós vamos tirar o estribo, bigode e martelo e vamos pôr uma prótese. Você vai voltar a ouvir 100%. Fizemos a operação em 15 dias, estava ouvindo 100%. Já estava surdo, passei a ouvir 100%. Glória. Ouvido. Glória. Ele falou: daqui 6 meses nós vamos operar o outro. Você vai ficar perfeito. Nesses 6 meses de espera, eu perdi 100 decibéis de audição. Perdeu tudo de novo? Tudo. Aí eu perguntei para o médico: mas não é prótese? Como é que a calcificação endureceu a prótese? Que é uma prótese? Ele falou: não endureceu a prótese. Ele amalgamou toda a concavidade do ouvido médio com a prótese dentro, com a pedra, com as próteses, e as próteses não conseguem vibrar, porque está dentro de como se fosse um cristal. Ou seja, cristalizou a prótese. E aí ele me disse uma coisa, que eu nunca mais vou me esquecer, uma frase que o médico me disse. Ele é chefe de otorrino do Sírio-Libanês, é um dos maiores otorrinos do mundo, chama Antônio Douglas Menon, é uma sumidade mundial em otorrino. Ele falou: Júlio, eu clínico opero há mais de 40 anos. E eu nunca vi uma calcificação violenta igual a sua. E vou te dizer uma coisa, eu não sei porquê, mas por algum motivo Deus quer que você fique surdo. Olha, anota aí, posso falar? Aquilo Deus quer que você fique surdo. Aí veio o terceiro movimento. Então, só para terminar o segundo. Aí, como eu vi que não ia mais ficar, nunca mais iria ouvir, a música se tornou triste novamente. A minha tristeza de saber que nunca mais ouviria. E ela termina de novo com uma coisa muito forte, Rodolfo. O segundo movimento termina com desespero e com uma revoltante. Sim. Foi a minha revolta contra Deus. Inclusive o médico falou: por que Deus quer que eu viva? O que eu fiz para Deus? Eu sou um cara bom, eu nunca prejudiquei ninguém. Sempre procuro... Olha só, o melhor médico, a melhor tecnologia, e não adiantou nada. Ele voltou a ficar surdo. Então, aí eu perguntei, eu queria saber o que o médico me disse: por que Deus quer que eu fique surdo? O que Deus tem contra mim? Isso me deixou muito revoltado. Fiquei muito revoltado contra Deus. E eu dei a esse segundo movimento o nome: o som do silêncio. O som do silêncio. Olha que maravilha. Vocês estão ouvindo aí, eu vou mostrar, vocês estão ouvindo um pedacinho aí do som do silêncio. Olha que coisa maravilhosa, e ao mesmo tempo o melhor médico, a melhor tecnologia, e você tem que ficar surdo, Júlio. E aí veio o terceiro movimento. Então, antes de iniciar o terceiro movimento, eu vou contar as coisas aí, dessa minha revolta, estava muito revoltado. Um dia eu encontrei o Zé Maria, do Corinthians, o Super VAR,
Número 2. O Super Zé até hoje é o símbolo da raça corintiana. Vocês estão vendo aí, ó. Tinha jogado comigo, né? E o Zé estava na prefeitura, ele era diretor de um projeto muito bonito na prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Esporte, e que tinha mais de 80 ex-jogadores, todos famosos, Leivinha, Denis da Guia, Coutinho do Santos, todo mundo. Cada ex-jogador ficava em uma favela da periferia e tirava o garoto das ruas e montava uma escolinha de futebol. Isso, davam elas 3 vezes por semana. E no final de semana, a prefeitura dava ônibus da prefeitura e a gente ia cruzar a cidade para passear, comer o lanche, fazemos um campeonato para motivar, para não ficar só treinando. E a gente ia para cá, para Pacaembu, lá em vários lugares, para a gente motivar esse projeto. E o Zé virou para mim e falou: Júlio, só que nós não temos nenhuma escola de pessoa com deficiência. Você poderia, por exemplo, entrar no projeto e criar uma escola para criança surda. Primeiro objetivo: criar criar para pessoa com deficiência auditiva no futebol. Ali, quando o Zé falou aquilo, eu já comecei a perceber que já tinha os motivos. Que Deus queria que eu ficasse surdo. Já descobri, a resposta veio. Queria ficar surdo. E você também. Um objetivo, e você já teve aquela utilidade que você começou a se sentir bem também, né? Sim, sem dúvida. Aí eu aceitei o Zane como coordenador. É um projeto piloto, isso não existia. Fui procurar, pesquisei na net, nunca ninguém tinha feito. Então eu não tinha no que me basear. Aí eu fui procurar uma escola de surdo. Foi lá em Cala, no Parque do lado do Parque da Aclimação. A maior colégio de surdo de São Paulo. E a gente pegava os garotos surdos e eles não tinham nem aula de educação física. Ficavam trancados na sala de aula o dia todo. Não tinham coordenação motora, não brincavam, não gastavam energia. Imagina uma criança de 7 anos, 8 anos, super dentro da sala de aula, brigando, nervosos, não olhavam para a luz, não aprendiam nada, a professora ficava louca. Isso é relatado por eles para mim. Claro. Enfim, quando eu comecei o projeto, voltava para a sala de aula, feliz da vida, contando pro outro gol que tinha feito. A professora me dava ficar quieto. Quando saiu a bagunça, a professora falou assim: olha, se vocês não ficarem quietos, não olharem para a luz, eu vou chamar o professor Júlio, vou contar para ele, e ele vai suspender da próxima aula que ele vai fazendo bagunça.